bom com vocês? Vamos começar nossa semana. Essa semana a gente vai fazer nossas revisões, hein? Tá bom? Então, ó, prestem atenção. Primeira revisão que nós vamos fazer dessa aula é a de língua portuguesa, ok? Essa semana nós só faremos revisões, tá bom? Então, segunda-feira, que é hoje, vai ser português e história. Quarta-feira, porque terça-feira é feriado, né? Amanhã é feriado de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, um marco da nossa história. Quarta-feira, matemática e geografia. E sexta-feira, vamos fazer a revisão de ciências e a correção da revisão de matemática, beleza? Então, a gente vai fazer da seguinte forma, ó, as revisões, eu vou ficar sentadinha aqui, tá bom? E eu vou ler as revisões, tá? E vou explicando para vocês passo a passo do que vocês vão ter que fazer e aí a gente vai relembrando tudinho o que a gente viu durante o bimestre, tá? Algumas coisas não vão estar na revisão, porque eu não considerei tão importantes. São importantes, mas nem tanto dá pra gente pular essa parte, tá bom? Então, o primeiro item que nós vamos ver vai ser poema, tá bom? Vou lendo aqui e aí a gente vai conversando, tá? Número 1. Leia o poema do autor Elias José e depois responda as questões solicitadas. Tem tudo a ver. Escolhi um poema, sim, que fala sobre tudo, né? Não escolhi um poema com um tema específico. Então, vamos lá. Tem tudo a ver. A poesia tem tudo a ver com tuas dores e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte e os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e canto do pássaro, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver. Tem tudo a ver com tudo. Viram? Então, assim, é uma poesia bem tranquila, não tem nenhum tema específico. Então, vocês vão ver aqui do que fala o poema. Muito fácil. Número 2, letra B. Esse poema possui rimas? Rimas, todo mundo lembra que é quando uma palavrinha termina com o mesmo som, com as mesmas letrinhas de uma outra palavrinha. Por exemplo, amor e dor, né? Ó, o or e o or terminaram com as mesmas letrinhas que emitem o mesmo som, tá bom? Então, ó, rimas são aquelas palavrinhas que têm o som igual no final, tá? Letra C. Escolha duas palavras e faça rima. Então, vocês vão responder se esse poema ele possui rimas ou não. E aí, na letra C, vocês vão escolher duas palavras, palavra que vocês quiserem que esteja aqui no poema, e vão fazer rimas. Por exemplo, se vocês escolherem criança e namorados, tá? Palavra que vocês quiserem, e aí vocês vão criar duas rimas, uma para cada palavra. Vocês vão criar uma rima para a palavra criança e uma rima para a palavra namorados, mas pode ser qualquer palavra que tenha no poema, tá bom? Letra D. Quantas estrofes há no poema? Quem lembra o que são as estrofes? As estrofes são os conjuntos de versos. Tia, mas o que são versos? Versos. Os versos, eles são cada linha do poema. Cada linha do poema é um verso. E o conjunto dessas linhas é a estrofe, né? Então, o poema ele tem aqueles espacinhos. Então, para cada espacinho, a gente tem uma estrofe. Beleza? Tá bom? Prestem atenção, tá? Agora a gente vai para o número 2. Escreva H para hiato, D para ditongo e T para tritongo. Ditongo, tritongo e hiato, né? Então, quando, por exemplo, eu tenho uma palavra que é ditongo. Ditongo é quando eu pego uma palavrinha e aí ela tem um encontro vocálico. E aí, aquele encontro vocálico, ele vai ficar junto na mesma sílaba. Então, por exemplo, quando eu falo flauta, flauta, o A e o U, eles ficaram na mesma sílaba, flauta. Então, essa palavra, ela é ditongo, porque as vogais não se separaram. Agora, quando, por exemplo, eu falo Uruguai, né?
Uruguai. Eu vou ter lá no final, eu vou ter o meu encontro do vocálico. Eu vou ter o guai, eu vou ter o a e o i. Então, eles ficaram juntos na mesma sílaba. Eles não se separaram. Então, se eles não se separaram, ele é tritongo, porque eu tenho 3 vogais juntas. 3. Agora, quando eu falo, por exemplo, teatro, teatro, as vogais, elas ficaram separadas. Teatro. Então, quando as vogais não ficam juntas em uma mesma sílaba, nós temos o hiato, beleza? Então, aí vocês vão classificar, colocando H, D ou T, tá bom? Número 3. Identifique o artigo, o substantivo, o pronome pessoal, o adjetivo e o verbo das frases abaixo. Artigo. O, a, os, as, uma, uns, umas, perdão. Então, os artigos, eles são definidos ou indefinidos. Não estou pedindo a classificação deles, apenas a identificação. O, a, os, as, uma, uns, umas, beleza? Então, vamos lá. Substantivo. Substantivo é tudo aquilo que dá nome, que nomeia, né, as coisas. Os objetos, as pessoas, os lugares. Então, os substantivos, eles podem ser comuns ou próprios, tá bom? Comum, nome de objeto, enfim. Nome de roupa. E o substantivo próprio, nome de lugar, nome de pessoa, nome de rua, né? E agora o pronome pessoal. Pronomes pessoais são aqueles que se dirigem a alguém, que se refere a alguém ou a você mesmo. Por exemplo, eu, você, ele, ela, eles, elas, nós, vocês, a gente, né? Então, isso tudo, pronome pessoal, ok? Adjetivo. Adjetivo é aquilo que dá característica. Por exemplo, meu guarda-roupa é branco. Então, vamos lá, ó. O substantivo guarda-roupas. E qual é o adjetivo? Branco, né? É a característica do meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa ele é branco, ele é grande, né? Ele tem 5 portas, né? Então, assim, caracteriza. O adjetivo, ele caracteriza. E o verbo, ele indica uma ação ou um fenômeno da natureza, né? Uma ação da natureza também. Então, por exemplo, quando eu falo assim, choveu, chove, né? Andou, pescará, falará, andará. Então, indica ação ou um fenômeno da natureza. Os verbos, eles podem estar no presente, no passado e no futuro, né? Passado, algo que já foi, já aconteceu. Olhei, falei, escrevi, sorri. Então, tudo isso está no passado, já foi, não volta mais. No presente, está acontecendo agora. Olhando, falando, olhar, falar, né? E no passado, e no futuro é algo que ainda vai acontecer. Olharei, falarei, falará, contará, dançará, enfim, tá bom? Então, passado, presente e futuro. E vocês vão ter que identificar aqui nas frases os verbos, artigos, adjetivos, substantivos, pronomes, enfim. Vão ter frases que vão ter mais de um de cada coisa. Vai ter frases que não vai ter nenhum, tá? Algum vai ficar faltando. É só vocês se ligarem, beleza? Número 4. Complete as frases com o antônimo das palavras. O que é o antônimo? Antônimo é o contrário. Então, é o inverso. Abriu, fechou, né? Sentou, levantou, tá bom? Então, é o contrário, o inverso, tá bom? No número 5, sublinhe o sinônimo da palavra em destaque e copie a frase fazendo a substituição. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler a frase, aí vai ter uma palavrinha que ela vai estar mais escura. Essa palavra mais escura, vocês vão substituí-la pelo sinônimo. Tia, o que é sinônimo? Não lembro o que é sinônimo, não. Sinônimo é uma outra palavra
mas que tem o mesmo significado. Por exemplo, feliz, contente, alegre, né? Bonito, belo, lindo, né? Tá bom? Então, vocês vão ver a frasezinha, vão substituir pela opção correta que vai estar no final da frase e vão reescrever essa frase da maneira certa, tá bom? Substituindo, colocando o sinônimo, tá? No número 6, assinale com um X alguns dos itens essenciais que não podem faltar na escrita de uma carta pessoal. Lembra a carta pessoal, gente? Carta pessoal, do lado de fora, quando a gente envia uma carta no envelope, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter o destinatário, né? Que é a pessoa que vai receber aquela carta. Ela tem que ter o remetente, que é a pessoa que está escrevendo a carta. Ela tem que ter o endereço daquela pessoa, o endereço completo, porque senão a agência dos Correios não entrega, tá? Porque tem que ser o endereço completo, tá? Ela tem que ter a mensagem que vai ser escrita, ela tem que ter a saudação inicial, que é olá, tudo bem? Olá, querido, né? Ela tem que ter a assinatura lá no final da frase, ela tem que ter a despedida, um beijo, um abraço, né? Ela tem que ter o vocativo, né? Fulano de tal, né? Prezado vovô, estimada vovó, né? Então aí vocês vão ver e vão marcar as opções que tem que ter em uma carta pessoal, tá? A carta pessoal é quando eu envio uma carta para alguém próximo a mim, né? Assim, algum parente, algum amigo, mas que naquele momento está distante, tá bom? Assim como um e-mail, né? Que eu, no número 7, eu juntei duas coisas. Então, vamos lá, ó. Número 7. Pense em um produto que você tenha comprado, mas veio errado. Envie um e-mail à loja onde comprou fazendo uma reclamação. Não se esqueça de preencher todos os campos. Então, vocês vão ter que preencher o endereço de e-mail que vai receber aquela carta, aquele e-mail, aquela mensagem, tá bom? Então, vocês vão criar aí um e-mail fictício e vão escrever em cima um assunto. Sobre o que se trata, sobre o que você vai falar. Você vai dar uma prévia do que você vai falar. Você vai fazer uma reclamação. Produto que veio errado. Produto com... estou insatisfeito com o meu produto. Enfim, e vocês vão fazer uma carta de reclamação. O que é uma carta de reclamação? É uma carta onde a gente escreve a nossa indignação por algo que tenha acontecido, né? Por algo que nós não estamos satisfeitos, tá bom? Então, a carta de reclamação, ok? Número 8. Complete a cruzadinha com o plural. Fácil, não é difícil. Só tem que prestar atenção. Por quê? Porque o plural nem sempre a gente vai acrescentar só o S, né? Então, a gente também pode trocar algumas letras. Por exemplo, pão, pães, automóvel, automóveis, avião, aviões, né? Então, assim, a gente não vai colocar apenas o S. Nós também temos que fazer algumas modificações quando necessário, tá bom? Nem todas essas palavrinhas a gente tem que modificar, mas a grande maioria a gente tem que modificar, tá bom? E número 9, pesquise 4 palavras escritas com um X que apresentam sons diversos. Então, vocês vão pesquisar aí 4 palavrinhas onde o X tenha som de S. Por exemplo, explicação, né? Pra nós que somos cariocas, né? O X acaba tendo som de X mesmo, ó, explicação, mas na verdade é explicação, tá bom? Porque o S tem som, o X tem som de S. Quando eu vou falar uma palavrinha que tenha X, que se escreva com Z, por exemplo, exausto. Eu estou exausta. É com X, mas aquele X tem som de Z. Os X com som de CH, né? Por exemplo, xícara. Xícara se escreve com X, mas o som é de CH, tá bom? E aqui está o X com som de CS. Pode ser CS ou pode ser KS, ok? Não tem problema. Por exemplo, quando eu vou falar... Deixa eu pensar uma palavrinha aqui. Agora eu não tô lembrando uma palavrinha. Táxi. Quando eu falo táxi, vou pegar o táxi.
Táxi se escreve com X, mas tem som de CS ou de KS, tá bom? Então, vocês vão pesquisar 4 palavrinhas e vão escrever aqui, ok? E a nossa última atividade de língua portuguesa deu o masculino ou o feminino dos substantivos. Então, vocês vão ver e vão dar o feminino, tá bom? Eu tenho aqui, por exemplo, cavalheiro. Tenho 2 tipos, tem o cavaleiro com L e tem o cavalheiro com LH. Então, a gente tem que saber distinguir. Cavaleiro com L é aquele homem lá que monta cavalo, né? Então, o feminino de cavaleiro será amazona. Agora já o cavalheiro, aquele homem gentil, aquele homem educado com uma mulher, ele é um cavalheiro. Então, o feminino de cavalheiro é dama, tá bom? Então, eu falei aí, ó, a primeira respostinha para vocês. Mas é para vocês ficarem atentos, ok? Então, a nossa aula de hoje é só. Façam a revisão. Mandem suas dúvidas, caso tenham. Eu acredito que não irão ter, né? Mas caso tenham, pode me chamar que eu vou estar aqui para ajudar vocês, ok? Joinha, um beijo muito grande. Não deixem de fazer, tá, galerinha? Porque nós vamos ter avaliações. Não deixem de fazer os trabalhos, são muito importantes. Valem, ó, 5 pontos, é muito ponto pra caramba, tá bom? Não deixem de fazer. Um beijo para todos e até a próxima aula.